Eu tenho certeza que quem acompanha o canal Andrade Canona fica pensando assim, poxa, mas tudo isso de visto, essas explicações maravilhosas, entendi. Agora, qual que é o prazo para eu conseguir um visto? Qualquer. Então, a gente tá falando no geral, Elora. Os prazos de imigração funcionam como? Então, depende, tá? Depende. É a palavra que a gente mais gosta de usar. A gente adora. Aqui. Assim, Depende. Negócio seguinte. Por que depende, porque, gente? Depende. Posso falar uma coisa? Ó, isso é uma coisa que a gente aprende desde a faculdade de Direito, tá? Tudo depende. Então, você aí que quer estudar Direito, tá assistindo a gente aqui pra pegar umas dicas de será que vale a pena essa área? Já se liga que a palavra que você mais vai usar é depende. Depende. Então, o negócio é o seguinte, de verdade, depende do tipo de caso. Então, assim, olha, casos que a gente possa, por exemplo, fazer o que a gente chama de Premium Processing, né? Na verdade, é o serviço oferecido pela imigração de Premium Processing. O que esse Premium Processing quer dizer? É uma taxa de celeridade onde o aplicante paga $2.500 a mais e a gente tem uma resposta em até 15 dias. Vale frisar que $2.500 a mais não é uma taxa do escritório, é uma taxa da imigração para que o seu caso seja avaliado num tempo mais curto, certo? E uma taxa opcional também, então não é que você tem que fazer, mas claro, como geralmente a pessoa quer uma definição, a gente recomenda fazer Premium Processing porque você vai ter uma definição em 15 dias. Não sendo isso, claro, a gente tem como ter uma ideia, né? Mas aí varia, depende, de cada tipo de visto, tá? Então, no geral, eu diria assim, que não tem um visto fora o Premium Processing, nunca a gente vai ver um visto aprovado em menos, por exemplo, de 6 meses. É uma marca, assim, bem mínima, digamos assim. São aqueles 180 infinitos dias. Tá, mas que, de novo, e aí a gente sempre fala pro cliente, olha, tudo que eu tô falando, inclusive nesse vídeo, é algo sempre aproximado, porque a gente não tem controle disso. Então, a única maneira de ter controle é em casos que qualificam para a taxa de celeridade, que não são todos. Então, aí a gente tem que checar exatamente e ver se aquele tipo de visto que a gente está aplicando qualifica ou não para essa taxa de celeridade do Premium Processing. Ou seja, é um bom exercício para controlar a ansiedade e se planejar com antecedência. Quanto mais antecedência a pessoa se planeja, menos ansiosa ela fica para receber uma resposta. Com certeza, isso é algo que eu acho que o prazo, na verdade, está diretamente ligado nessa questão da ansiedade. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer com os nossos clientes, porque a gente entende, obviamente, que o processo imigratório gera automaticamente muita ansiedade. A gente está falando aqui de uma mudança de vida que envolve a tua família, que envolve expectativas, que envolve um planejamento financeiro, que envolve um planejamento de vida. Então, a questão do gerenciamento da ansiedade no que tange também aos prazos é algo muito importante. Então, eu sempre falo assim, olha, a gente tem que fazer o melhor, a gente vai fazer o melhor caso que a gente puder mandar, se não, no caso de não poder fazer o Premium Processing, e a pessoa tem que meio que esquecer e cuca fresca, entendeu? Porque não adianta, aquela ansiedade não vai ajudar no processo e vai fazer mal à pessoa. Então, a gente tem que ir tranquilamente, né? E confiar, claro, nos profissionais que estão trabalhando no seu caso. E para você saber mais informações e saber qual tipo de visto você se encaixa, segue aqui as nossas redes sociais.